Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Samuel. Shaul descobre o paradeiro de David. Infelizmente, naquela geração havia muitos faladores de Lashon Hará e informantes. Eles não perderam tempo dizendo ao rei: David está em Ramá. O rei enviou mensageiros ao Beit Midrash de Shemuel. O profeta Shemuel estava parado no centro. Seu Ruach HaKodesh, Espírito Divino, foi propagado entre seus alunos que caíram sobre suas faces e louvavam Hashem com este Ruach HaKodesh. Antes que os mensageiros pudessem dizer ou fazer qualquer coisa, algo estranho aconteceu com eles. Eles sentiram o Ruach HaKodesh também. Normalmente era preciso se preparar por muitos anos para esse privilégio, mas como estavam cercados por tantos profetas, também se beneficiaram da abundância de Ruach HaKodesh. Era semelhante a uma grande labareda de fogo acendendo muitas velas na mesma sala. Os mensageiros de Shaul começaram a tremer e se contorcer de medo. Eles caíram sobre suas faces e louvaram a Hashem com palavras de profecia. Eles esqueceram de sua missão, esqueceram de qualquer coisa além da profecia que estavam recebendo. Essa foi uma experiência tão avassaladora que eles sentiram que estavam em um planeta diferente. Nada neste mundo importava ou parecia real, agora que Hashem estava em contato com eles. Foi dito ao rei: seus mensageiros estão no Beit Midrash de Shemuel, onde se juntaram a seus alunos na profecia. Shaul não desistiu. Vou enviar o segundo grupo de homens fortes. Eles certamente cumprirão minhas ordens, disse ele. O segundo grupo entrou no Beit Midrash, mas eles também foram imediatamente dominados pelo Ruach HaKodesh. Não sentiam mais fome ou sede. Eles não se importavam mais com nada físico. Eles nem conseguiam se lembrar pelo que tinham vindo. Tudo o que eles sentiram foi um tremendo desejo de louvar Hashem. Eles também se prostraram e se juntaram aos outros profetas. Shaul era teimoso. Ele enviou um terceiro grupo de mensageiros. Não demorou muito para que ele soubesse que a mesma coisa havia acontecido com eles. Shaul nunca tinha ouvido nada assim. Era incrível. O rei decidiu viajar ele próprio para Ramá e descobrir o que estava acontecendo. Assim que Shaul pôs os pés em Ramá, ele já sentiu uma mudança em si mesmo. De repente, seu ciúme de David evaporou. Em vez disso, ele sentiu o Ruach HaKodesh vindo sobre ele. Shaul estava em um nível mais alto do que seus mensageiros. Ele foi um profeta no passado, e por isso foi afetado ainda mais fortemente por Shemuel e seus alunos, mesmo estando a uma certa distância entre eles. Quando Shaul entrou no Beit Midrash, ele também ficou totalmente impressionado pelo Ruach HaKodesh. Ele removeu suas vestes reais. Agora ele não era mais o rei, mas apenas um dos alunos de Shemuel. Ele se juntou a eles, prostrando-se e louvando Hashem profeticamente. Isso continuou por um dia e uma noite completos. Durante esse tempo, Shaul não teve nenhum contato com o mundo exterior. David aproveitou a oportunidade para escapar. Pergunta: por que Hashem fez Shaul e seus mensageiros se tornarem profetas? Uma resposta: como sabemos, isso salvou a vida de David. Enquanto profetizavam, Shaul e seus servos ficaram inofensivos. Mas Hashem poderia ter salvado David de outras maneiras mais simples. Por exemplo, David poderia ter descoberto um bom esconderijo onde estivesse seguro. Hashem tinha uma razão mais profunda para permitir que Shaul se tornasse um profeta. Talvez isso tenha sido uma lição para Shaul. Ele veio a Ramá com más intenções, cheio de pensamentos invejosos, mas assim que o Ruach HaKodesh o atingiu, toda a raiva e ciúme desapareceram. Por quê? Pois quanto mais uma pessoa se aproxima de Hashem, mais suas midot, traços de caráter, se assemelham às de Hashem. Ele se torna amável e misericordioso, assim como Hashem.
Não há espaço em seu coração para ódio e vingança. Alguém que recebe profecia é quase como um anjo. Shaul deveria ter aprendido esta lição com o fato de que ele era capaz de ter Ruach HaKodesh. Cabia a ele afastar os maus espíritos e substituí-los pelo espírito de Hashem. Se isto aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente. Tudo o que ele precisava fazer era trabalhar duro para superar seus maus sentimentos. David reclama com Jonatan. Enquanto Shaul ainda profetizava em Ramá, David voltou para casa, mas ele sabia que não estava mais seguro lá. Então enviou uma mensagem a Jonatan, solicitando uma reunião com ele. David se encontrou com Jonatan no palácio e reclamou: "O que eu fiz para merecer as tentativas de assassinato de seu pai na minha vida?" Jonatan não acreditava que a vida de David estivesse realmente em risco. "Haz v'shalom", ele respondeu, "você não irá morrer. Meu pai jurou não matá-lo. Tenho certeza de que ele não quebrará sua promessa. Ele não faria nada sem me avisar primeiro. Você não tem nada a temer." Pergunta: Jonatan não estava ciente do fato de que, mesmo depois da promessa de seu pai a ele, Shaul jogou sua lança contra David e enviou mensageiros para matá-lo? Respostas. Primeiro, Jonatan argumentou que quando a mente de Shaul estava em um estado normal, ele nunca tentou prejudicar David. Foi somente quando os maus espíritos o venceram que ele perdeu o controle de seus impulsos e tentou matar David. Jonatan queria que David ficasse longe do rei durante esses episódios, ou talvez Jonatan esperava que agora que Shaul tivesse experimentado o Ruach HaKodesh novamente, os maus espíritos não o afligissem mais. 2. Como David era um tzadik que não havia pecado, Jonatan tinha certeza de que Hashem o protegeria. Ele disse a David: "Se meu pai tentar matá-lo, ele acabará se machucando em vez de você. Quem cava um buraco para os outros, no final cairá nele. Portanto, você não precisa temer os planos dele." Mas David não concordou com Jonatan. Ele sabia a verdade. Shaul o odiava em seu coração e estava disposto a matá-lo, mesmo quando o mau espírito não estava nele. "Você está errado", David disse ao amigo. "Seu pai não deixou você saber de seus planos perversos contra mim, porque ele sabe que você me estima. Eu juro a você que estive bem perto de morrer. Se eu não tivesse me mexido no instante em que seu pai jogou sua lança contra mim, eu não estaria aqui agora." Jonatan não tinha mais certeza se a vida de David estava ou não em perigo. Ele disse: "Por favor, diga-me, como posso ajudá-lo? Farei qualquer coisa por você." David respondeu: "Gostaria que você descobrisse as verdadeiras intenções de seu pai. Vamos fazer este teste. Mesmo que eu não coma na mesa do rei diariamente, costumo assistir à Seudá, refeição festiva de Rosh Chodesh. No próximo Rosh Chodesh, o rei irá esperar que eu me sente ao lado dele à mesa, como sempre. Vou me esconder no campo até o segundo dia de Rosh Chodesh. Seu pai provavelmente sentirá minha falta, se não no primeiro dia, certamente no segundo. Ele perguntará sobre o meu paradeiro. Por favor, diga-lhe o seguinte: David me pediu permissão para voltar para casa em Beit Lehem por um curto período de tempo. Todo ano sua família oferece um corban lá. Se David não aparecer, a reunião da família será prejudicada. David me pediu muito para deixá-lo ir e eu cedi e lhe dei permissão para sair. Jonatan, certamente você concorda que este não é um crime terrível. Se seu pai concordar com isso, ou mesmo se ficar calado, saberemos que ele não tem nada contra mim. Mas, se ficar com raiva, provaremos que ele me odeia e está apenas procurando uma desculpa para me matar." David implorou a Jonatan para ajudá-lo. "Se eu mereço morrer, por favor, me mate. Só não me entregue nas mãos do seu pai." "Haz v'shalom", respondeu Jonatan. "Você é inocente. Não há razão para que eu quebre nosso trato de amizade. Certamente descobrirei o que o meu pai tem em mente e passarei as informações a você." David perguntou: "Quem me trará as notícias, as quais temo não serão boas?" "Calma, David", disse Jonatan. "Não devemos continuar falando aqui. As paredes têm ouvidos. Vamos para o campo, onde você também estará muito mais seguro."
O plano. No campo, Jonathan disse: Juro por Hashem que vou descobrir os verdadeiros pensamentos de meu pai. Se ele não se importar com sua ausência, enviarei um mensageiro ao seu esconderijo para informá-lo que está tudo bem e que meu pai não tem más intenções. Mas, se eu descobrir que meu pai está planejando algo ruim, virei para dizer isso a você. Não enviarei um mensageiro para proteger seu esconderijo. Vá e que Hashem esteja com você. Mas primeiro vamos renovar nosso trato de amizade. Gostaria que incluísse meus descendentes, porque sei que chegará o momento em que Hashem castigará a família de meu pai por toda a dor que ele lhe causou. Quando isto acontecer, eu imploro, poupe meus descendentes da morte. Jonathan previu com Ruach HaKodesh que David um dia mataria os descendentes de Shaul. Por causa do pacto, David mais tarde poupou o filho de Jonathan. Jonathan implorou a David muitas vezes para manter o tratado. Então eles discutiram detalhes do plano. Jonathan disse: Por favor, se esconda nos 2 dias de Rosh Chodesh. Depois disso, volte secretamente para este campo. Esconda-se ao lado da grande rocha chamada Even Aizel. Acho melhor eu mesmo vir para informá-lo sobre os planos do meu pai de qualquer forma. Vamos esquecer os mensageiros. Se houver outras pessoas por perto, não poderei falar com você. Eu sinalizarei para você da seguinte maneira. Vou atirar 3 flechas em sua direção, uma mais próxima e outras mais longe. Se tudo estiver bem, direi ao meu servo, você já passou das flechas, elas estão mais perto de mim. Quando você me ouvir dizer essas palavras, poderá sair do esconderijo e devolver as flechas você mesmo. Mas, se você ouvir eu dizer ao meu servo, as flechas estão mais longe, vá mais adiante, então você deve escapar o mais rápido possível, que Hashem esteja com você. Jonathan pretendia atirar 3 flechas, algumas mais longes e outras mais próximas. Para que não importasse para onde seu servo corresse, ele seria capaz de usar as palavras necessárias para passar a mensagem a David. As últimas palavras de Jonathan para David foram: Lembre-se de nosso tratado para sempre, pois Hashem é nossa testemunha. Kli Yakar explica que o Passuque expressa essa ideia com Keri Uketiv, uma palavra escrita de uma forma e lida de outra diferente. O Passuque Shemuel 22 é lido: Meu pai não fará algo pequeno ou grande, mas na verdade a ortografia é: meu pai fará para si mesmo qualquer coisa pequena ou grande que ele fizer para você. Pergunta: por que Jonathan usou flechas como sinal? Resposta: talvez ele quisesse sugerir algo para David. Você sabe que palavras de Lashon Hará, más notícias sobre outras pessoas, são comparadas a flechas de que forma? Uma pessoa pode ficar em um lugar e ferir alguém que está muito longe, atirando uma flecha nele. O mesmo acontece com Lashon Hará. Você pode estar aqui e falar sobre alguém que está longe, machucando-o a uma grande distância. Shaul poderia ter superado seu ciúme de David se não fosse o constante Lashon Hará de seus ministros. Doeg foi quem, mais do que todos os outros, aproveitou todas as oportunidades para caluniar David. Primeiro, quando ele recomendou que David tocasse harpa para Shaul, ele exagerou os elogios a David para despertar o ciúme de Shaul. Mais tarde, Doeg apontou que David era descendente de Ruth, implicando que David não era um judeu kasher. Doeg nunca se referiu a David por seu nome real. Em vez disso, ele sempre o chamava de Ben Ishai, filho de Ishai. Essa era outra maneira de menosprezar David. Outro membro da corte real que constantemente despertava o ciúme de Shaul por David foi o general Avner. Doeg e Avner foram posteriormente punidos por isso. Ao usar flechas, Jonathan informaria a David se as flechas de Lashon Hará haviam ou não feito o trabalho de envenenar a mente de Shaul a ponto de David ter que fugir por sua vida. A comemoração de Rosh Chodesh no palácio.
O dia seguinte era Rosh Chodesh, um banquete esplêndido foi preparado no palácio de Shaul. Era esperado que todos na corte comparecessem. Naquela época, eles não usavam cadeiras, as pessoas reclinavam-se em sofás durante a refeição. O arranjo habitual dos assentos à mesa de Shaul era os seguintes. O rei sentava-se em seu trono perto da parede, ao lado dele ficava David, depois de David, Jonathan se sentava. Não era considerado respeitoso que um filho se sentasse ao lado de seu pai. Finalmente, o general Avner sentava-se perto de Jonathan. O banquete começou. Shaul sentou-se no lugar de sempre, perto da parede. Como o assento de David estava vazio, Jonathan e Avner mudaram de lugar para que houvesse alguém entre pai e filho. Tecnicamente, Avner poderia ter tomado o lugar de David, mas ele achou que David apareceria mais tarde. Jonathan não mencionou nada sobre David, preferindo esperar o pai perguntar. No entanto, Shaul não fez nenhum comentário. Podia haver várias razões pelas quais David estava ausente. No segundo dia de Rosh Chodesh, quando o assento de David estava vago novamente, Shaul ficou desconfiado. Dirigindo-se a Jonathan, ele perguntou: por que Ben-Ishai não apareceu na refeição ontem e hoje? Ao usar o nome Ben-Ishai, Shaul indicou seu ódio por David. Jonathan explicou: David recebeu permissão para sair. Ele pediu que eu o liberasse para que pudesse ir a Beit Lehem para participar do sacrifício anual do Corban Shelamim com sua família. Ele disse que voltaria aqui na primeira oportunidade e que nem mesmo ficaria quando a família fosse comer a carne da oferenda. Todos os membros da família de Ishai devem vir, David me disse. Não quero magoar os sentimentos de minha família por estar ausente. David me instruiu cuidadosamente em todos os seus deveres no palácio para que eu o substituísse enquanto estivesse fora. Ele realmente não teve escolha, não desejando ofender sua família. É por isso que ele ainda não apareceu em nossa mesa nesse Rosh Chodesh. Para nós, essa desculpa parece perfeitamente válida. Qualquer pessoa razoável teria aceitado. Mas Shaul ficou furioso. Seu filho rebelde, ele gritou para Jonathan, você é como sua mãe, ela sempre se opõe a mim. Eu sabia o tempo todo que você está feliz que Ben-Ishai será o rei. Você não percebe que vergonha isso é para sua mãe e para você? As pessoas suspeitarão que você não é meu filho de verdade. Ao salvá-lo, você está se prejudicando. Enquanto este Ben-Ishai estiver por perto, seu reino nunca será estabelecido. Você deu a ele permissão para nos deixar, agora certifique-se de trazê-lo de volta o mais rápido possível. Ele não merece viver, ele não passa de um traidor. Claramente ele não se importa com a minha honra, ou então porque ele falou com você e não comigo? Jonathan sabia o quão errado seu pai estava. É dever de um filho reprovar seu pai se ele pecar. Jonathan, portanto, tentou repreender seu pai de maneira respeitosa. Ele perguntou a Shaul, por que David deveria morrer? O que ele fez? A razão pela qual falou comigo e não com você é que ele considerou isso um assunto pequeno. Ele não queria incomodar o rei com tanta trivialidade. Se alguém aqui é culpado de qualquer coisa, esse alguém sou eu, já que fui eu quem lhe dei permissão. Quando Shaul ouviu seu filho defender David, ele pegou sua lança ameaçando feri-lo. Jonathan sabia que havia cumprido o seu dever de reprovar seu pai. Agora era óbvio para Jonathan que seu pai estava planejando tirar a vida de David. Jonathan observou que Shaul não estava sob a influência do mau espírito, e ele não iria parar até que David estivesse morto. Jonathan levantou-se da mesa sem ter tocado em sua comida. Estava triste demais para comer. Ele ficou muito perturbado com o ódio de seu pai por David. E também se sentiu desgostoso porque seu pai o chamou de filho rebelde e o ameaçou com sua lança. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!